Olá, meninas, tudo bem? Faz tempo que eu ando sumida aqui, né? Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora nesse último mês de atendimento e com isso, né, trazer alguma informação para as meninas aí que estão começando e às vezes não sabem lidar com certos tipos de problemas. Então, eu hoje acordei e pensei, eu vou gravar esse vídeo porque eu acho bem interessante, tá? Então é o seguinte, nós depiladoras, né, nós temos a nossa profissão, a gente tem que sempre trabalhar com ética, com respeito, com humanidade e sempre tá tendo empatia com as clientes, né? A gente nunca pode falar coisas para elas que vão, de certa forma, prejudicá-las ou, né, trazer um transtorno para elas. E foi isso que aconteceu comigo no último mês. No início do mês de outubro, mais precisamente no dia 10 de outubro, veio uma cliente minha. Na verdade, foi a primeira vez que ela veio, né? E ela estava gestante de 7 meses, tá? E o quanto é importante você falar isso já na primeira vez que ela vem, tá? É isso que eu quero deixar claro aqui no vídeo, porque se eu não tivesse falado, poderia ter causado problemas para mim também. Então é o seguinte, a cliente veio, tá? Eu nem tô atendendo agora nessa quarentena, mas é uma cliente gestante e eu fiquei muito sensibilizada, né? Porque ela pediu muito para ser atendida e tal, ela gostou muito do meu Instagram, né? Apesar de estar fechado agora há bastante tempo, né? Porque eu não estou atendendo mesmo por causa da quarentena e proteção para a família e tal, porque eu tô em casa, né? Não estou mais no salão. Mas enfim, ela veio, cliente gestante de 7 meses, já estava com a barriga bem grande e tal. Fiz a parte, né? Comecei fazendo, eu sempre começo na parte pubiana, daí eu fiz toda a parte pubiana. Quando eu fui fazer grandes lábios, eu já percebi que essa cliente tinha no introito vaginal algumas verrugas, tá? E eu fui questionando ela, né? Porque inclusive tinha uma verruga bem pretinha que ela desenvolveu na gestação. Porque quando a gente está gestante, os nossos hormônios, nossas células, elas se desenvolvem muito rápido e muitas vezes acaba criando algumas verruguinhas. Inclusive eu tive algumas pintinhas assim até no peito que foram causadas durante a gravidez. E eu fui conversando com ela e tal sobre aquela verruga, né, que tava na parte bem do bumbumzinho assim, mas quando abre a perna para fazer a depilação a gente enxerga, tá? Aí ela me falou que ela não tinha aquilo lá que criou depois da gravidez. E eu visualizei várias verruguinhas brancas, né? Como se fossem couve-flor, né? Em volta do introito vaginal. E na hora eu já pensei, é HPV. Só que eu não posso, como epiladora, passar essa informação para cliente. Porque por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente estude, por mais que tu tenha vivência própria, do que tu saiba o que que é, você não pode chegar e falar assim para ela, você tá com HPV. Uma, porque causa um trauma muito grande se ela não soubesse antes, tá? Às vezes, a maioria das pessoas, né? Não sei te dizer agora quanto por cento da população, mas acho que é uns 80% da população tem HPV. Às vezes nem sabe, né? E tem HPVs que são benignos, né? Não causam câncer, e tem alguns HPVs que causam câncer. Então, eu não posso chegar e falar assim, você tá com HPV. Ainda mais que ela expressou a vontade de ter parto normal. Então, eu não poderia falar naquele momento para ela que ela estava com aquilo lá. Então, qual foi a minha conduta, tá? E isso eu deixo aqui de conselho para as meninas que estão começando, né? Ou para as mais velhas também que não passaram por isso ainda. Que nunca fale para a cliente, ah, você tá com psoríase, você tá com HPV, você tá com, né, algum outro diagnóstico aí que possa vir ao caso, né? Então, daí eu disse para ela, olha, é o seguinte, eu tô enxergando aqui umas verruguinhas, mas tu não fica preocupada, tá? Provavelmente deve ser essa mesma coisa que tá acontecendo com o teu organismo, de tá criando verruguinhas
inclusive em mim, né? Falei pra ela que em mim criou assim no peito e tal, mas que ela tinha que falar pro médico dela na próxima consulta, tá? Porque seria interessante até pra ver se... Eu falei, tipo, enrolei ela assim, né? Falei, olha, você tem que mostrar pro médico, porque geralmente, meninas, quando a gente já tá barriguda na gravidez, não é mais feita a ultrassom intravaginal, né? Ela é feita pela barriga, né? Então talvez o médico nem ia examinar ela, né? Então, assim, então eu deixei claro para ela que ela precisava mostrar para o médico na próxima consulta, tá? Então, isso foi dia 10 de outubro, ela não foi consultar nesse mês e ela ia consultar no dia 11 de novembro, tá? Então, dia 9 de novembro ela veio, deixa eu pensar, acho que é 9, não, dia 9 de outubro ela veio, dia 10 de novembro ela veio. E daí ela veio, e daí ela disse que não tinha ido no médico ainda, mas que ela ia ir no outro dia. Aí eu verifiquei novamente, vi que ainda tinham as verruguinhas, obviamente, e falei, não toquei no assunto, né? Só falei pra ela que ela teria que ver e também conversar com o médico a respeito, né, daquilo ali, desse problema. Mas não fiquei falando nada, assim, né? Daí, no outro dia, né, mandei a mensagem pra ela, perguntando como é que a pele dela tava, se tinha reagido, né? Porque da outra vez ela teve foliculite 2 dias após a epilação e tava tudo bem, tá? Aí ela me falou que o médico disse pra ela que ela tava com HPV e que era pra ela ficar tranquila, né? Daí ela me agradeceu por eu ter falado pra ela e ficou tudo bem, né? Eu falei pra ela, não, tudo bem, tranquilo, fica tranquila, né? Porque a gente não pode assustar a pessoa, né? Porque geralmente quando a pessoa recebe o diagnóstico de HPV, ela fica apavorada. E o médico dela acalmou bastante ela e ela me agradeceu por ter falado. Aí eu pensei assim, poxa, se eu não tivesse falado pra ela, talvez, né, mês que vem ela já vai ganhar um nenê, então, tipo assim, poderia ter, evitou, né, dela ter alguma surpresa ou alguma coisa assim, porque o desejo dela é ter parto normal, então eu não sei se o médico não quis falar pra ela ontem, ou se realmente não é a conduta dele, mas geralmente as condutas do médico, quando tem HPV via vaginal, o parto não pode ser vaginal. Mas, né, não sou médica, a gente não pode interferir, não sei qual é, que é a conduta, às vezes é diferente de um e do outro, né, porque eu já trabalhei em consultório ginecológico, então o médico que eu trabalhava não fazia. Então, assim, vamos ver como é que vai evoluir, né, mês que vem ela volta. Então, é isso, meninas. Queria deixar essa dica aí pra vocês, né? Se vocês vê que a cliente tá com HPV, na primeira vez que vocês vê, vocês têm que falar, tá? Porque assim, ó, HPV é uma coisa que passa. Se a pessoa não fizer tomar todos os cuidados com os EPIs, né? Você pode, às vezes, a cliente, tipo, se você contamina a sua cera, você pode talvez estar passando para alguém, né? É muito difícil, mas pode acontecer. E se eu não falasse para ela naquele momento ali que ela estava com aquilo no primeiro atendimento, ela poderia descobrir 2 meses depois e associar a epilação. Ela poderia dizer assim, poxa, mas eu não tinha isso antes. Isso deve ser porque eu fiz depilação. Então, na cabecinha dela, ela pode pensar isso. E daí, como você vai se proteger de alguma denúncia, alguma coisa? Então, você não pode ter vergonha de falar. Você tem que falar de uma forma que não vai ofender, que não vai estar diagnosticando, porque em momento algum eu falei para ela que era HPV, apesar de eu ter certeza que era, porque, claro, eu não sou médica nem nada, mas a gente tem vivência, tá? Trabalhei 14 anos na área da saúde e vários anos em atendimento ginecológico. Então, assim, trabalhava junto com os médicos, lado a lado, e aprendi muita coisa. Mas isso é pessoal de cada um, né? Então, assim, meninas, nunca falar o que a pessoa tem, porque a gente não tem poder de diagnóstico,
mas você precisa alertar ela que tem alguma coisa errada, para ela não associar a tua epilação ao teu trabalho, ainda mais quando é a primeira vez que vem, tá? Então fica essa dica para quem